Eu comecei a trabalhar com figurino em 2010 e, na verdade, a minha formação, eu venho da moda, né? Mas a minha primeira formação é letras. Eu tinha uma revista virtual e eu escrevia sobre teatro. Passei um tempo, casei, tive filho e passei um tempo afastada do trabalho, desse trabalho de escrever sobre teatro. E em 2007 eu resolvi voltar a estudar. Aí eu passei no vestibular de moda e comecei a estudar moda. Só que dentro do estudo da moda era muito distante para mim a parte comercial da moda. Eu abri uma loja, tinha uma marca e eu odiava vender. Então eu fui procurando alternativas que eu pudesse criar, mas que eu não precisasse vender. E aí o meu TCC de moda foi sobre figurino e eu me encantei. E foi quando eu comecei a pesquisar. Eu entrei no mestrado no ano seguinte, que eu me formei em moda. E aí eu fui me afastando desse processo comercial da moda, né? Até promovia como marca alguns desfiles, mas eu percebi que eu me afastava do lado comercial porque eu não ligava muito para a venda dos produtos. Eu pensava mais no espetáculo do desfile, na produção do espetáculo, do que propriamente na venda. E aí o último desfile que eu fiz foi em 2010 e todas as roupas viraram figurino no final. Aí eu vi que tinha alguma coisa que não estava batendo assim nessa filosofia de venda e do lado comercial da moda. Então eu migrei para o figurino e eu já estava no mestrado. O meu mestrado ele foi sobre figurino também, uma pesquisa sobre um figurinista, né, um artista, cenógrafo, que é o mestre Nato. E também abri o curso lá da escola de teatro e aí eu entrei na primeira turma e fui me afastando desse processo da moda e me aproximando muito mais do processo artístico dentro do figurino. E aí hoje em dia eu continuo pesquisando, né? Quando eu comecei a estudar o figurino mesmo, dentro da escola de teatro, a gente vai conhecendo as pessoas, né? Então acho que é um network que é muito importante, porque você vai participando e vai conhecendo pessoas que estudam também cenografia e também estuda para ser ator, né? Diretor, dramaturgo. E aí nisso eu fui conhecendo as pessoas lá dentro. Então o meu primeiro figurino teatral foi de um espetáculo chamado Assassinato de Machado de Assis. Então, o Gustavo Saraiva, que era esse meu amigo, né, que a gente sempre participava muito dos trabalhos na escola de teatro, ele me chamou para o grupo do Saulo. E aí foi quando eu fiz a Solteirona, e aí comecei a trabalhar direto no grupo do Saulo, né, no teatro de apartamento. Então, esse trabalho foi super importante para mim, porque foi o primeiro na área teatral. Então, eu trabalhei com pessoas que até hoje eu trabalho, que é a Sônia Lopes, por exemplo, né, iluminadora. Então, para mim foi um ponto de partida. Eu também fiz, logo que eu comecei a trabalhar com figurino, também trabalhava com audiovisual. Então, fiz também um filme que até hoje eu não sei o nome, eu nunca assisti, mas é engraçado porque a gente os trabalhos vão surgindo, né, e depois que a gente vai se acostumando a pegar o crédito, as referências, né? E foi um filme sobre a chegada da Assembleia de Deus no Pará. E foi um trabalho bem extenso, bem grande de audiovisual. E aí os trabalhos foram surgindo. A cada ano, pelo menos, eu tentava fazer um trabalho de figurino, porque como eu comecei a dar aula, né, e trabalhava à noite, os ensaios sempre são à noite, então para mim sempre foi um processo muito difícil conseguir participar, né, conciliar uma carreira artística com a carreira de docente e a carreira acadêmica. Mas eu sempre me esforçava muito para fazer pelo menos um trabalho artístico por ano. Às vezes conseguia fazer mais de um no primeiro semestre e um no segundo, em processos muito lentos, mas que eu conseguisse acompanhar. Então, conseguia uns buracos de sala de aula quando eu trabalhava à noite para participar desses ensaios e conseguir produzir, ter uma produção artística também, que eu acho que o figurino, a área criativa ela não é só a parte teórica, né? É muito importante para mim ter a teoria, mas a prática ela é fundamental para você conseguir ter um entendimento do que é realmente esse trabalho. Então, eu acho que, como eu comecei as duas coisas ao mesmo tempo que eu entrei no mestrado pesquisando figurino,
eu comecei no mesmo ano a parte do estudo mais prático, que era dentro do curso técnico, né? Então, acho que as duas coisas, tanto a pesquisa quanto a parte prática, elas foram fundamentais, porque ao mesmo tempo que você ia fazendo, você ia teorizando, e ao mesmo tempo também a teoria te ajuda na tua prática. Então, eu acho que foi uma coisa bem válida, assim, dentro da minha trajetória, conciliar essas duas coisas. A minha primeira pesquisa foi na graduação, né? Foi meu TCC de moda. E na verdade, foi um casamento, porque eu tinha uma amiga minha que estava se formando em música e ela tinha que participar de um recital. Então, ela me pediu para criar um figurino para ela. E aí eu desenvolvi a pesquisa do TCC a partir da criação desse figurino. Então, no ano seguinte eu comecei no mestrado, e aí eu queria pesquisar um pouco mais sobre as pessoas que faziam figurino. Não tinha formação na época, não tinha nenhuma formação na área de figurino, mas eu fiquei com essa curiosidade de entender quem eram as pessoas que produziam figurinos aqui em Belém. É claro que no mestrado de 2 anos eu não ia conseguir fazer isso, então eu fiz um recorte e aí eu comecei a pesquisar a produção do Mestre Nato, né, que é um artista que ele tinha uma atuação bem ampla. Ele na verdade era artista plástico, mas ele era alfaiate. E aí ele estudou cenografia e figurino, então ele fazia tudo isso ao mesmo tempo. E aí eu como figurinista, o recorte que eu fiz foi justamente pesquisar o trabalho de figurino que ele fez, que ele tinha produzido, em 2 espetáculos, que foi o Alto da Barca do Inferno, que foi dirigido pelo Paulo Santana, e O Amor Temor, que foi uma direção da professora Vlad Lima com a Karine Jansen, que era uma produção da Escola de Teatro. Então, dentro dessa pesquisa, também me ajudou muito a entender os processos, né, do figurino e até mesmo da observação dos figurinos na cena também. Eu tinha assistido os 2 espetáculos, então foi a minha primeira pesquisa assim que rendeu um pouco mais, porque a minha de TCC era uma coisa muito, digamos assim, distante da prática. Então, acho que nesse processo do mestrado, como eu já estava fazendo figurino, para mim, eu acho que consegui teorizar de uma forma contemplar de uma forma melhor a parte teórica, né? E a minha pesquisa de doutorado, na verdade, eu não considero ela uma pesquisa sobre figurino, ela é uma pesquisa sobre indumentária, porque ela se desenvolveu a partir da teorização e da observação do figurino dentro da Marujada de Bragança. Então, foram 4 anos, né, acompanhando, e assim eu considero uma pesquisa. Claro que a Marujada ela é uma dança, né, então não deixa de ser um figurino, mas ela tem outras questões, como a religiosidade e até mesmo o fato do folguedo, né, o olhar para o folguedo. Então, é figurino e ao mesmo tempo não é. Então, é interessante assim porque tem uma interface bem complexa aí. Eu sempre falava assim muito nas minhas aulas que é muito fácil criar quando você tem tudo nas mãos, né? Porque a gente acompanha esses processos de outros lugares que tem todos os recursos e tem verba e tem tudo fácil. E a gente vê a realidade daqui que a gente não tem tanta coisa. Mesmo assim, eu vejo muito trabalho legal, assim, porque eu acho que a criatividade ela é isso, né? É você conseguir produzir com pouco. Então, é muito fácil você ser criativo tendo tudo. Você consegue trazer coisas novas e olhares diferentes. Eu acho que aqui a gente tem uma questão de materiais, que até a gente não explora tanto materiais regionais, porque sai caro, né, para um figurino. Por exemplo, você ir buscar couro de peixe, tururi, essas coisas, acaba saindo caro. Na realidade artística, a gente tem orçamentos que não te permitem, né, viajar muito às vezes. Então, eu acho que a identidade daqui é essa criatividade mesmo, de você conseguir tirar leite das pedras, porque com poucas coisas a gente consegue fazer muita coisa interessante e diferente, sabe? Também aqui no Pará, a gente tem uma questão de muitas religiões. E eu acho que, na verdade, isso faz parte muito mais
de uma visão cultural do que próprio. Não acho que seja um fator limitador, né, no sentido da criação, as religiosidades. Então, mas acaba se misturando um pouco com a cultura. E eu acho que a cultura, eu acho que isso chega na produção artística muito mais com a pegada cultural do que propriamente da religião pura, sabe? Puramente religiosa. Então, acho que vai por aí. Participei 2 vezes do Alto do Círio, 3 vezes. Uma foi por acaso, na verdade eu só ia assistir, aí estava faltando alguém para alguma coisa, aí vai lá. Mas eu participei 2 vezes naquela performance que tem ali no Instituto Histórico Geográfico. Então acabei, na verdade, na época eu dava aula, então para participar, foi a prova dos meus alunos, foi produzir um figurino para aquela janela ali que fica. E aí, uma das vezes foi um ano em que era tudo branco, tinha que ser, o tema era paz. Então a gente produziu os figurinos, né, dentro da minha disciplina, lá da minha aula, e os alunos foram lá e performaram ali na janela. Aí no segundo ano que eu participei, foi 2018, também a mesma coisa, só que era outra temática, e aí também o mesmo processo, né? Chamei um grupo de alunos para me auxiliarem, e aí a gente fez a performance lá nas janelas do Instituto Histórico Geográfico. O que eu acho que o figurinista, ele deveria ser mais livre do processo da... É claro que a gente precisa estar alinhado com todo o processo da montagem, né, da encenação, mas às vezes eu acho que a área técnica ela se limita muito a escutar o direcionamento dos outros profissionais e isso a gente precisa quebrar, porque a gente também é um profissional da criação. E eu acho que a gente precisa passar essa barreira, sabe? E ocupar esse espaço de criador também dentro dessas montagens e não ficar só, o diretor quer isso, o cenógrafo quer isso, o iluminador quer isso. Então, acho que a gente como figurinista, a gente também tem que criar nossa identidade e argumentar sobre as nossas ideias e mostrar nossas ideias. Então, dentro desses anos que eu atuo como figurinista, eu já tive algumas experiências em que foi apenas executar uma ideia que o diretor levou, mas eu também tive a experiência de participar do processo e criar muito mais do que ouvir. E eu acho que a gente precisa se posicionar de uma forma como profissional criador também, sabe? Acho que não só o figurinista, mas outros profissionais da área técnica, porque a gente está falando especificamente do figurino. Mas eu acho que a gente precisa quebrar essa barreira de ser só um executor da ideia que alguém trouxe. A gente também precisa levar e meter a cara e mostrar também o que a gente sabe. O curso da escola, depois que eu me formei, eu voltei para trabalhar como professora substituta, né? E eu acho que é um espaço muito importante nesse sentido da formação, não só para quem quer atuar com teatro, que é teatro e dança, mas eu acho que tem ajudado, né, na formação de profissionais que atuam como figurinistas também em outras frentes, como a quadrilha, como o carnaval, né, e outros fenômenos também culturais. Eu acho que é um espaço muito importante dentro da cidade, porque as formações que mais se aproximam de um figurino, que é dentro da área da moda, por exemplo, que nem é figurino, mas que se aproxima, elas são oferecidas apenas em escolas particulares e são caros, né? Então, eu acho que politicamente o curso da escola de teatro é muito importante porque traz essas pessoas que não têm como viabilizar um curso numa faculdade particular. Então, eu acho que essa posição de manter o curso, eu acho que politicamente importante para a cidade, sabe?